Olá, crianças! Agora que retornamos das nossas férias, vamos voltar às nossas atividades. Para tanto, eu convido vocês a estarem pegando aí o material de vocês. Nós vamos estar estudando a unidade 3 e o tema dessa unidade é Eu me comunico. Então, para dar início, eu lhes convido a prestarem atenção a um vídeo, tá? Vamos assistir juntos a esse vídeo. Como nos comunicamos? Comunicar é transmitir aos outros o que pensamos, queremos ou sentimos. Veja esta criança com sua mãe. Ela parece estar muito feliz, não é mesmo? A comunicação se manifesta em diferentes atividades da nossa vida. Por exemplo, quando falamos do que gostamos, quando interpretamos algum sinal ou também quando contamos histórias. A comunicação sempre que se transmite uma mensagem. Para comunicar mensagens, podemos usar os sons, as palavras e as imagens. Ok, crianças? Então, sempre que nos comunicamos, há comunicação. Sempre que nos comunicamos. E nós usamos para nos comunicar as imagens, nós usamos as palavras, nós usamos as cores, nós usamos expressões. Olha, a comunicação, ela é muito importante. E é por isso que o homem não se cansa de inventar formas diferentes de comunicação. E aqui, nesta abertura da unidade Eu Me Comunico, nós temos uma historinha do Calvin e Haroldo. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses personagens, o Calvin e o Haroldo. Esses personagens, eles foram criados por um artista chamado Bill Watterson. Esse artista, ele é estadunidense. E o Calvin, esse meninozinho aí, muito peralta, ele é um menino de 6 anos, que tem muita imaginação e personalidade. O Haroldo, que é o fiel companheiro do Calvin, é um tigre de pelúcia. E aos olhos desse menino, esse tigre tem vida e muita sabedoria. Esses dois companheiros, eles vivem grandes aventuras e quase sempre se metem em encrencas ou causam um espanto aos adultos. Entre esses adultos estão os pais do Calvin e a professora do Calvin. As tiras desses personagens, elas foram publicadas em mais de 2.000 jornais de diferentes lugares do mundo. Olha como esses dois personagens são famosos. E eu tenho certeza que vocês conhecem esses personagens muito bem. Por quê? Porque como eles são famosos, eles estão em muitos materiais didáticos, em revistas, em vários livros. Então eu tenho certeza que vocês já conhecem. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui nessa tirinha, observe que só se faz uso da palavra para comunicar no último quadrinho, onde nós temos os pais de Calvin conversando. Mas em todos os outros quadrinhos só aparece o Calvin. Ele está comunicando algo aí? Sim. Ele está comunicando, porque cada uma dessas expressões que Calvin apresenta comunicam, expressam algo. Então, para comunicar, não se usam apenas palavras, certo, gente? E olhe, como eu disse, a comunicação ela é tão importante que a todo momento surge algo novo para comunicar. Hoje, quantas redes sociais que nós temos? Tudo
para nos comunicarmos de diversas maneiras. Nos comunicamos com alguém que esteja a milhares de quilômetros de distância. É possível nós nos comunicarmos. E não só ouvindo, mas também vendo. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o homem, e até com a tecnologia, ele consegue fazer coisas incríveis. E tudo com o intento de comunicar. Porque a comunicação é fundamental para nós. Fundamental. Observe, vamos prestar atenção a algo. Imagine, eu sei que você conhece pessoas que não podem, que são privadas da fala, que não falam, os mudos, surdos mudos. Essas pessoas, mesmo não falando, mas elas se comunicam. É lógico que, para comunicar, é necessário que as pessoas com as quais os surdos mudos procurem se comunicar também saibam os mesmos códigos que eles usam. Por isso que hoje existe o alfabeto datilológico, existe a língua de sinais em libras, que são usadas pelos surdos mudos para estudarem. Certo? Olha, até para estudar e para falar, até, né? Porque não, o fato de ser surdo-mudo não impede de estudar. Eles podem estudar e aprender, certo? Então, por que tudo isso? Porque a comunicação é fundamental, porque a comunicação é importantíssima, imprescindível para nós seres humanos. Nós não vivemos sem nos comunicar. Ok, crianças? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui com o estudo da nossa unidade 3, certo? E seguindo, você vai observar que nós temos o gênero textual que já é apresentado aí nas primeiras páginas da unidade 3, que é a história em quadrinhos. E o texto 1 vem com uma história desses personagens aí, que são o Calvin e o Haroldo, certo? Mas antes da gente analisar essa historinha, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa informação a respeito das histórias em quadrinhos. Olha, a tia até colocou aí uma outra personagem de histórias em quadrinhos que eu sei que vocês gostam demais, porque a tia ama a Mônica e toda a turma dela, né? Então, essa informação, ela está no material de vocês, crianças. A compreensão do gênero textual História em Quadrinhos está na página 11, tá? O que é que nos diz aí? Nos diz que cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais. Como estes recursos? Quais são eles? As expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário, que mostra o lugar onde se passa a história, e as cores variadas, que indicam diferentes momentos da narrativa. Então, além das palavras, olha, o autor ele usa muitos recursos visuais. Expressões do rosto, você viu lá na tira de apresentação do Calvin, do Haroldo, naquela tira de apresentação da unidade 3, quantos quadrinhos que nós temos apenas com expressões do rosto. Mas também pode ter as expressões do corpo, não só do rosto, mas do restante do corpo das personagens, que vão estar demonstrando as características das personagens, os pensamentos e as emoções. O cenário, que é o lugar onde se passa a história, e também as cores são elementos importantes. As cores não são usadas aleatórias, não. As cores, elas são usadas com uma significação.
E aí, você volta um pouquinho aí na página ao lado, que é a página 10, onde nós temos essa historinha. E você percebe que aqui, como foi usada a questão das cores, não é verdade? Olha aí, só nessa tirinha superior, nós temos cada quadrinho de uma cor. Essas cores, elas foram usadas aí sem nenhuma significação? Por acaso? Não, mas tem um significado. E quando a gente lê a historinha até o final, que a gente chega ao último quadrinho, a gente descobre por que esses quadrinhos, cada um é de uma cor, certo? Agora, observe que aí nessa tirinha, nela toda se usaram palavras. Mas, junto às palavras, também nós temos as expressões faciais e também corporais. Olha as expressões do Haroldo na primeira tirinha. Vamos fazer a leitura. Acho que não. Definitivamente não. Não. Esse é um pouco melhor. Isso, perfeito. O que é agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Olha aí a tirinha. Entenderam por que cada quadrinho dessa primeira tira é de uma cor? O que o Calvin estava querendo comprar? Óculos. E você vê aí, nesse expositor, que cada óculos é de uma cor. E o Calvin experimentou aí quantos óculos? 6. Cada um de uma cor diferente. E quando chegou no óculos verde, o Haroldo disse: isso, perfeito. Querendo dizer, Calvin, esse óculos ficou maravilhoso. É esse mesmo, ele foi feito para você. Mas a mãe do Calvin, em alto e bom tom, disse: não, absolutamente não, devolva isso. E quando o Calvin foi dizer para o Haroldo que a mamãe não permitiu que ele comprasse o óculos, o Haroldo concluiu: gente grande não tem gosto. Eu contei a história, mas você viu que a tia contou a história acrescentando palavras, acrescentando até frases. Porque quando a gente vai contar a história que foi representada em quadrinhos, nós precisamos contar aquilo que foi representado por meio das imagens, das cores, e para isso a gente precisa acrescentar palavras. E aí, a história que é contada, ela é mais longa do que a história em quadrinhos? Sim, com certeza, né, crianças? Você pode até fazer esse teste. Pegue uma história em quadrinhos, leia a história em quadrinhos e depois procure contar essa história em quadrinhos para o papai ou a mamãe. Você vai ver o quanto você precisa acrescentar à história para poder contá-la, ok? Mas você viu aqui que nessa história não foram usadas apenas palavras. Aqui foram usados outros elementos também. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir, tá, crianças? E aí, a partir dessa história, olha. Agora, fica observando a sua história aí. Não feche o livro, não. Deixe o livro abertinho aí perto de você, tá? Então, aqui se pergunta o seguinte: agora, para contar essa história em quadrinhos do Calvin Haroldo, como a tia contou, né? Essa que a gente leu, o que você terá que contar que não está escrito nos balões de fala, que não apareceu escrito aí? O que a gente teria que contar? O que você teria que contar? O que a tia teve que contar? Hã?
Olhe bem, eu tive que descrever o cenário, você também vai ter que descrever o cenário. Nós poderíamos, que a tia não fez isso, mas você poderia dizer que o Kelvin com a sua mãe e o Haroldo estavam em uma loja, e enquanto a mãe do Calvin procurava aquilo que ela tinha ido comprar, o Calvin viu um expositor de óculos que chamou a atenção dele e ele começou a experimentar os óculos. Quer dizer, isso não está lá em palavras, mas a tia acrescentou em palavras para descrever o cenário, para indicar as ações do Kelvin e do Haroldo, e também o que a tia fez? Reproduzir as falas do Calvin com o Haroldo e também do Calvin com a mãe dele, certo? Qual narrativa foi a mais longa? A dos quadrinhos ou a que a tia contou? Com certeza, você percebeu que foi a narrativa contada. Por quê? Porque se narra por meio de texto e imagem, porque certamente você percebeu que foi a narrativa mais longa, foi a que eu contei, porque é narrado por meio de texto e imagem, e tem que ser o que foi narrado por meio de texto e imagem teve que ser explicado somente com palavras. Aquilo que apareceu lá somente com elementos gráficos, eu tive que reproduzir em palavras. Por isso que ficou mais longa a narrativa. A história está dividida em 2 tiras, né? E observando atentamente a primeira, quem está olhando para o Haroldo? É lógico que é o Calvin, né? É o Calvin que está olhando